Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos estão alegres com Jesus? Eu estou muito alegre, irmãos, por esse convite, por essa oportunidade que o Senhor me concede nesta noite. Já tive aqui umas 2 vezes, né? E hoje o Senhor me trouxe para falar um pouquinho da sua palavra, para o meu e para o seu coração. Eu não quero me deter só na palavra do Senhor, mas também eu quero deixar o meu testemunho, para que o nome do Senhor venha a ser exaltado e glorificado nesta noite. Não importa a maneira que você entrou aqui nesta noite, irmãos. Talvez você entrou aqui hoje com um sorriso, parecendo o menino da propaganda de Colgate. Mas só Deus sabe como você está por dentro. Só Deus sabe como tem sido o seu dia. Só Deus sabe como tem sido a sua semana, o seu mês. Mas eu quero dizer para você, nosso Deus, Ele é fiel. E Ele pode todas as coisas. Aquilo que é impossível para o irmão, para a irmã, para o nosso Deus, nada é impossível. A irmã, ela acabou de louvar um louvor aqui, né? Falando que o nosso Deus, Ele fechou a boca do leão. Ele é o Deus de hoje, irmãos. Ele continua o mesmo, sabe? Ele pode entrar nessa causa, nesse problema, nessa dificuldade que a irmã, que o irmão está passando, e Ele pode colocar um ponto final hoje. Basta você crer. Amém, Jesus? Vamos ler comigo a palavra do Senhor que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 1, irmãos. Somente um versículo que eu quero deixar para os irmãos nesta noite. Amém, igreja? Todos acharam? Glória a Deus. Diz aqui, né? Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda imundícia da carne e de toda imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Os irmãos podem assentar em nome de Jesus. Irmãos, santificação. Santificação é uma palavra tão fácil de pronunciá-la. Não é verdade? Tem uma criança, hoje em dia, né? Tem uma criança de 5 anos, ou até menos, né? De uns 3 aninhos, 5 anos. Hoje as crianças praticamente nascem falando, né, irmãos? Na nossa época não era assim. Levava 15 dias para uma criança abrir o olhinho. Hoje a criança já nasce com o olho aberto, quase falando. Mas eu tenho um netinho de 5 anos. E se eu ensinar ele a falar santificação, ele vai falar. Amém, Jesus? Porque é uma palavra fácil de ser pronunciada, mas é uma palavra difícil de ser vivido. Os irmãos concordam comigo? A palavra do Senhor diz aqui, irmãos: ora, amados. Quem são amados nessa noite? É eu e você. Deus está falando conosco. Ora, amados, pois que temos traz promessa. Quem tem promessa? Quem tem promessa aqui, irmãos? Porque Jesus, Ele nos fez uma promessa, que Ele iria para com o Pai, mas Ele voltaria para buscar o seu povo. E essa promessa, ela continua presente nos dias de hoje na nossa vida, autêntica nos dias de hoje. O nosso Deus que um dia foi, Ele está voltando para buscar eu e você. Outro dia eu estava na minha casa e Deus falou no meu coração, irmãos. Deus falou: minha serva, a mala já tem que estar pronta para a grande viagem, para o grande dia. Que dia que é esse, irmãos? O dia que os anjos anunciarem a vinda gloriosa do Senhor. Essa tem que ser a minha e a sua esperança. E Deus falou: minha serva, você já tem que estar com a mala pronta. Quando eu falo mal, irmãos, eu estou falando espiritualmente falando.
Tem pessoas que estão deixando: amanhã eu faço, amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu deixo o pecado, amanhã eu me santifico mais, amanhã eu busco o Senhor. Mas Deus falou no meu coração: não é amanhã, minha serva, é hoje. Porque nós não sabemos a que dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. A palavra do Senhor diz que como o relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ninguém sabe o dia. Vocês sabiam, irmãos, que hoje pode ser o seu último culto? Você sabia que hoje pode ser a sua última oportunidade de estar na casa e na presença do Senhor? Agora eu te pergunto: o que você já ofereceu para Deus nessa noite? Você, irmãos, a Bíblia vem nos falar a respeito daquela mulher que todos estavam ali ofertando na casa do Senhor, e que aquela mulher saiu e foi ofertar somente algumas moedinhas. Aquela mulher não tinha muito, mas ela conseguiu chamar a atenção do Senhor, porque tudo que ela deu foi de coração. Ela não deu porque estava sobrando. Irmão, talvez você entrou aqui hoje, você já ofereceu o melhor para Deus nessa noite. O seu melhor glória a Deus, o seu melhor aleluia. Você já adorou o Senhor nesta noite, irmãos? Então, irmãos, a palavra do Senhor diz, né? Vamos continuar aqui. A palavra do Senhor diz, né, que nós temos promessa. Mas para essa promessa nos alcançar, irmãos, nós temos que nos purificar de toda a imundícia da carne e do espírito. Nós temos, irmãos, que aperfeiçoando e santificando no temor de Deus. E nós precisamos, irmãos, deixar tudo aquilo que não é da vontade do Senhor. A vida de um cristão é uma vida de renúncia. A vida de um cristão é uma vida como o apóstolo Paulo pregou: não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. A palavra do Senhor diz: aquele que não deixar o pai, a mãe, o filho, por amor a mim, não é digno de mim. E quanto das vezes, irmãos, nós queremos servir o Senhor, mas queremos servir o Senhor dando aquele jeitinho. Sabe aquele jeitinho que todo brasileiro gosta de dar? Uma hora eu deixo essa prática, uma hora eu deixo de fazer isso, uma hora eu deixo de falar desta forma. Quantos cristãos, irmãos, eu não vim aqui para apontar nem para julgar ninguém, não. A palavra primeiramente é para a irmã Selma. Se você sair daqui hoje e falar assim: olha, irmã Selma, tudo que você falou não tem nada a ver comigo, glória a Deus. Mas o que servir para mim e para você, pegue, alimente da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que nos alimenta, que nos fortalece. A palavra de Deus é que nos coloca de pé quando estamos caídos, que nos fortalece quando estamos fracos. E nós precisamos, irmão, nos santificar. E santificar o que, irmãos? Deixar o pecado, a prática do pecado. Irmãos, quantos que entram dentro da casa do Senhor tão bonitinho, você olha para ele e parece um santo, sabe? Você vai dar a paz do Senhor para ele, ele faz paz do Senhor, irmã, com a delicadeza. Mas lá fora, irmãos, ele não dá nenhum testemunho. Dentro da casa dele, misericórdia de Deus. E a palavra de Deus diz que nós temos que cada dia nos santificar. Cada dia nós precisamos nos limpar das coisas da carne e do espírito, as maldades, o pecado. O que impede às vezes nós receber a bênção é o nosso pecado, é a nossa vida que não está enquadrada com a palavra do Senhor. Irmã, mas o que eu preciso? Você sabe o que você precisa, você sabe o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus. Irmãos, e nós estamos vivendo uma época tão difícil, irmãos, tão difícil, aonde você não pode mais para falar contra o pecado, aonde você não pode mais pregar
contra o pecado. Porque as pessoas meio que não aceitam. Porque acha, a palavra do Senhor diz que a raposinha, ela destrói a vinha. As pequenas coisas é que destrói a nossa comunhão com Deus. São as pequenas coisas que destrói a nossa vida espiritual na presença de Deus. Sabe aquela coisinha que você fala, não, isso daí não. Cuidado, irmãos. Vai levar muito cristão para o inferno. Tem crente que ele está com a vinha dele todinha estragada. Mas por que, irmão Céu? Porque está cheio de raposinha. Cheio daquelas coisinhas, isso não tem problema, isso não tem importância, mas Deus está vendo, e Deus nesta noite fala desta forma: é necessário nós sermos santos como Ele é santo, é necessário nós buscarmos a santidade no Senhor. Como buscar a santidade? Através da oração, através de uma vida separada das coisas da terra, das coisas do mundo. Nós não podemos, a Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos se ajuntar em roda de escarnecedor. Até com quem nós conversamos, nós temos que tomar cuidado. Um dia eu ouvi uma irmã me falando, irmã Selma, anda com ovelha que está comendo matinho verde. Porque nem que você não consiga comer que nem ela, mas você vai ficando forte, você vai ficando alimentada, e quando você vê, você está cheia do poder e do Espírito Santo de Deus. Ela falou assim: foge, irmã Selma, dessas ovelhas que estão comendo mato seco. E quantas ovelhas, irmãos, comendo mato seco, sendo que tem alimento da palavra de Deus? Quantos irmãos que se ajuntam em roda de escarnecedor? Quantos irmãos que não tem mais força para orar? Dobra o joelho, ora 5 minutos, mas para falar da vida do irmão, fala ali meia hora, 2 horas. Tempo de igreja não vai levar ninguém para o céu. Roupa não vai levar ninguém para o céu. Mas uma vida no altar de Deus, uma vida na palavra de Deus é que vai levar você para o céu. E se a sua vida não estiver enquadrada nesta palavra, é duro que eu vou falar, mas você está perdendo tempo. A qualquer hora ele vai voltar e você vai ficar. Por quê, irmã Selma? Porque o pecado passa ali na porta da igreja. O pecado passa aos olhos do pastor, mas o pecado não entra na porta do céu. Hoje ele é o meu e o seu advogado, mas ele vai vir como juiz. Outro dia minha filha falou para mim: mãe, quando ele vier como juiz, ele não vai olhar por nós como ele olha hoje. Falei: não. Ela falou: não, mãe, hoje ele olha para nós, sabe como? Com amor. Você chega ali, irmãos, cheinho de pecado, com a vida totalmente desregrada da palavra de Deus. Sabe que jeito que te olha? Com olhar de amor, de misericórdia, com os braços abertos, pronto para te acolher, pronto para te ajudar hoje. Mas naquele grande dia, esse mesmo Deus que te olha com um olhar de amor, ele vai olhar com um olhar de juiz para você. Com juiz, irmão. Para um pouquinho e pensa. Diante do juiz que está acima de qualquer juiz dessa terra, ele vai olhar em você. E se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, ele não vai ter dó, sabe, irmã, de olhar para você e falar: apartai-vos de mim, maldita, porque eu não te conheço. Ele não vai ter, irmãos. É muito sério o que eu estou falando. E para isso é necessário nós termos uma vida santificada, uma vida separada. Hoje eu estava lendo a palavra do Senhor e eu vi sobre Eliseu. Eliseu, irmãos, quando ele passou por uma cidade, a mulher alimentava ele.
E toda vez que ele passava por aquela cidade, ele ia ali ver eles e alimentar-se com eles. Mas o que me chamou mais a minha atenção foi num verso lá, que ela fala para o esposo dela: eis que eu vejo que ele é um santo homem de Deus. O que eu pensei? Eu pensei assim, irmão, veja só, o tempo que Eliseu ia na casa dessa mulher, o tempo que Eliseu alimentava ali na casa dessa mulher, desse casal, ela prestava atenção em Eliseu. Não é assim, pastor? Ela prestava atenção em Eliseu, no testemunho dele, na maneira que ele falava, na maneira que ele se comportava, até na maneira que ele sentava, que ele se levantava. Porque você quer saber de uma coisa? O povo mais visado na terra é o povo de Deus. Porque o Senhor disse que te chamou para ser luz para este mundo e sal para esta terra. Então eu acredito que aquela mulher olhava ali para Eliseu e ela observava ele, no ponto dela falar: meu esposo, vejo que ali vai um santo homem de Deus. Está entendendo, irmãos? Será que o seu vizinho pode olhar para você e falar: olha, eu vejo que ali vai uma santa mulher de Deus? Será que o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua filha pode olhar para você e falar: olha, eu vejo que ali vai um santo, uma santa mulher de Deus? Irmãos, Eliseu deu testemunho para essa mulher. A Bíblia é fiel, fala que ele ia lá vê-los e alimentava-se com eles. Mas o que me chamou minha atenção foi quando ela falou: eu vejo, pensou olhar no céu, fala só, Luzia, eu sei que ali vai uma santa mulher de Deus. Ô irmão, que glória, irmãos. O homem, as trevas, as pessoas ímpias, as pessoas que estão no pecado, tem que olhar para você e ver algo diferente na sua vida. Eu não sei o que o seu vizinho está vendo em você. Eu não sei o que o seu esposo, o que o seu filho, o que a sua filha, o que a sua família vê em você. Mas você sabe como tem sido o meu e o seu testemunho dentro da nossa casa. Irmãos, porque aqui na igreja é fácil, muito fácil. E lá no colégio, né, com os amiguinhos, e lá na faculdade. Tem crente que é um 007, as pessoas nem sabem que ele é crente. Nossa, eu tenho vergonha, irmã, eu falar de Jesus. Mas ele vai envergonhar de você, se você se envergonhar dele hoje aqui. Nossa, irmã Selma, que palavra dura. Mas é essa palavra que Deus colocou no meu coração, irmãos. O pastor falou para mim: fala sobre santificação. Santificação é uma vida diferenciada. E se você não está vivendo essa vida diferenciada, eu sinto muito. Você precisa nascer de novo. Você precisa se converter. E eu digo para você, a sua mala espiritual, ela tem que estar pronta. Tem gente que está aprontando a mala, cuidado. Jesus pode voltar e não dá tempo para você ficar. Irmãos, eu não vou prender só na palavra de Deus, porque eu quero dar o meu testemunho também. Amém? Os irmãos entenderam a palavra do Senhor? Amém, Jesus, irmãos? A palavra primeiramente é para a irmã Selma, tá, irmãos? Que todos nós possamos sair daqui hoje alimentados para a glória de Deus. Irmãos, o meu testemunho que o pastor também pediu para que eu desse, e eu faço questão porque é para a glória do nome do Senhor. Irmãos, eu estava trabalhando, cheio de planos no coração, porque assim é o homem, né? A palavra do Senhor diz assim: do homem é a preparação do coração, do Senhor é a resposta da boca. Às vezes, e é normal você fazer plano. Tem gente que faz plano para o aniversário, que ainda não chegou, né? Tem gente que faz plano para amanhã eu vou fazer o quê? É do ser humano.
Embora a palavra de Deus diz que nós temos que viver o hoje, que o amanhã não pertence a nós, que nós somos verdura que murcha, vapor que aparece e desaparece. Nós não somos nada, não, irmãos, mas nós temos o costume de fazer plano. E eu trabalhava, irmãos, e fazendo planos. Eu tenho duas moças, duas meninas como filha, e eu sempre quis um hominho. Sempre quis um hominho na minha casa, porque quem tem só menina quer um hominho, né? Só que o Senhor nunca me deu. E minha filha casou, e logo passaram um ano, ela arrumou um filho, tipo, para querer agradar a mãe. E arrumou um filhinho. E quando eu, com aquela expectativa, né? Se viesse menino, eu ia ficar feliz, lógico. Mas a gente queria o hominho, eu, meu esposo, tudo. E a gente ali cheio de planos. Aí minha filha foi e falou assim: mãe, 10 irmãs começaram, é menina. A outra, é menina. E pegaram até colher e faca para ela sentar. Ela sentou em cima da colher, viu, é menina. E eu quieta. Falei: Senhor, o que vier, que vem com saúde, é para a glória do teu nome. E todos falando que era mulher. Arrumaram o nome de menina. Eu falei: vai ser menina, para a glória de Deus. E eu sonhei, deitei para dormir, sonhei que era um menino. Aí acordei no outro dia e falei para ela: engraçado, velho, eu sonhei que era um menino. E que era um menino, veio certinho, o sonho lítido. Ela falou: amém, mãe, só a senhora que falou que é menino. Eu falei: não, mas não estou falando nem que é de Deus o sonho. Eu só sonhei, às vezes é porque eu quero e eu sonhei, né, irmãos? A Bíblia fala assim: de muita preocupação vem sonhos, né? E eu fui, então sonhei. Passado um tempo, ela foi fazer a ultrassom para ver o que era. E adivinha o que era? Um menino. Deus é fiel. E eu fiquei muito feliz, alegre. Já liguei pro meu esposo e falei para ele: menino, oh glória. Aí a irmã Selma encheu o coração de esperança e falei assim: olha, eu vou deixar o serviço, vou ajudar minha filha a cuidar do menininho, eu vou viver pro meu netinho, eu vou brincar com ele. Eu já tô cansada de trabalhar mesmo, eu tava com hernia de disco, já não tava aguentando trabalhar mesmo. Falei: eu vou viver pro Senhor e para cuidar do meu netinho. Esses eram meus planos, viu, irmã? Desejo do coração da irmã Selma, viu? Deus, ele tem outros planos. Aí, irmãos, amém, amém. Passaram tempos, dias, irmãos. Eu fui no banheiro e eu vi no meio das minhas fezes um frasquinho de sangue, coisinha de sangue. Falei: não é nada, nunca tinha acontecido isso comigo. Tá. Ficou ali. A minha filha olhou e falou: não, mãe, a senhora vai fazer exame, vamos ver o que é. Eu falei: mas não é nada. Ela falou: não, nós vamos. E era a época da Covid, estava começando a Covid, estava aquele surto, todo mundo com medo, os crentes não iam na igreja, e estava aquele alvoroço. Aí eu fui, irmãos, e peguei, falei para ela assim, falei para ela: então tá, vamos fazer. Fui, mano, uma médica. Pagamos, a médica foi, ela pediu para mim uma bateria de exame, uns 6, 7 exames de sangue, ultrassom total do abdômen, ultrassom vaginal, e pediu uma bateria de exame. E ela olhou em mim e falou assim: dona Selma, a senhora não tem nada. Que alegria, irmão, quando você vai no médico, o médico fala para você: olha, filha, você não tem nada. Quando você precisa de uma porta aberta e de repente aquela porta se abre, que alegria no nosso coração, não é assim? Mas às vezes Deus muda o plano, às vezes Deus muda o projeto, às vezes Deus fala: não é dessa forma. E Deus, irmãos, e eu saí de lá e falei: doutora, tem certeza? Ela bateu no meu ombro, falou: dona Selma, vai em paz, a senhora não tem nada. E eu fui embora para minha casa, alegre, contente, feliz. Passaram um ano, irmãos, um ano. Ajudei minha filha a cuidar, dar banho no netinho e tal. Depois de um ano eu comecei a sentir um desconforto por baixo. Como é que eu vou falar? No canal do reto. Um desconforto. E eu voltei de novo nela. Falei: doutora, eu agora estou sentindo um desconforto. Ela olhou em mim e falou assim: passaram-se quase um ano, mas ainda estava Covid ainda. Aí, ela pegou e virou e falou assim: nossa, dona Selma, mas não é nada, eu vou passar a senhora com gastro. Eu falei: vai passar com gastro? Vou. Falei: amém, Jesus, então passa com gastro. E ela passou com gastro, eu contei todo o problema que eu estava passando, todos os exames que eu tinha feito. O gastro olhou em mim e falou assim: dona Selma, a senhora não tem nada.
Os exames da senhora estão perfeitos, eu estava com 45 anos, a senhora com 45 anos, a senhora não tem nada, a senhora está gozando de saúde. Eu falei, doutora, mas eu não estou legal, eu estou sentindo um desconforto. E eu preciso de um exame chamado colonoscopia. E ela falou assim, eu só passo esse exame para você depois que você fizer um exame de fezes, para ver se tem sangue oculto nas fezes. Se vier com sangue oculto nas fezes, eu passo esse exame para você. Eu falei, doutora, mas eu já vi sangue nas minhas fezes, eu já vi vivo. Ela falou, não, mas mesmo assim tem que ser assim. Amém, amém, irmãos. E deixa eu falar para os irmãos, a minha filha, eu casei, eu não vim falar mal do meu esposo aqui não, mas quem é jovem aqui, presta atenção, eu casei com um homem ímpio, porque eu era de uma igreja, aonde o pastor, ele não instruía direito. Aqui, graças a Deus, tem um pastor abençoado, que a minha tia fala muito bem dele. Mas o pastor, na época, ele falava muito sobre demônio, mas não instruía direito que nós tínhamos que casar com pessoas de dentro da igreja. E eu casei com uma pessoa que chupava chiclete dentro da igreja. Olha para os irmãos verem. Só que eu, sem saber direito, fui e casei com ele. Meu esposo, irmão, é uma bênção de Deus. Mas ele não é perfeito. Porque se eu falasse que ele era uma bênção perfeita, os irmãos falavam, tá bom demais. Não. O meu esposo, ele tem um problema. Qual é o problema dele, irmão Selma? Ele é avarento. Pensa num ser humano que se eu for comer lanche, eu não posso escolher o meu lanche. Sério, irmãos? Vocês estão dando risada porque não é com vocês. Você que é jovem aí, toma cuidado. Sabe? Porque aquele, irmão, ora a Deus. Fala, Senhor, é para mim. Nós dois confessamos a mesma fé. Ele ama o Senhor mais do que eu. Porque depois vai pagar um preço. Aí sabe quando é? Eu vou me divorciar. Não, irmão, você tem que levar a cruz até o fim. Você não pegou? E eu não orei a Deus, não pedi direção de Deus, nada. E meu esposo, quando eu vou comer lanche, eu falo assim, eu posso comer um cheeseburger? Ele falou, não, é hambúrguer. É hambúrguer. E eu, para não ter contento, falei, tá bom, compra um hambúrguer então. É desse jeito, para os irmãos terem ideia. Eu vivo da fé, mas Deus tem me sustentado. Embora foi desobediência minha ter casado sem a direção do Pai, o Senhor tem me sustentado. Faz 32 anos de casamento e minhas filhas olham para mim e falam, mãe, a senhora é a mulher da Bíblia. Porque eu dou comidinha na mão, eu dou café com pão com manteiga na mão, eu dou a cuequinha dele na mão, é tudo na mão. Não tenho um carinho, não tenho atenção. Passei pelo vale da sombra da morte. Deus levantou outras pessoas, mas ele não participou. Cuidado com quem você vai casar, jovem. Cuidado, porque é lá na frente que muitas das vezes você vai ver o fruto que você vai pegar. E eu então, irmãos, pegando, e meu esposo não queria pagar esse exame para mim de jeito nenhum. E eu falava assim para ele, eu preciso do exame. E eu não tinha condições, irmãos, para pagar esse exame. Ele falava assim, você não tem nada, você tá boa. Porque o homem, ele tem a mania de olhar a aparência. Por isso que nós servimos um Deus que sonda o coração, esquadrilha os nossos rins, sabe quantos fios de cabelo está sobre a nossa cabeça. Às vezes você entrou aqui hoje sorrindo, como eu já falei, mas só Deus sabe a dor que está dentro do seu coração, a angústia que está na sua alma. Talvez já passou na sua mente, eu vou desistir desse caminho, eu vou desistir dessa igreja, porque não está dando certo nada na minha vida. Mas eu quero dizer para você, fique firmada em Cristo. Aí, irmãos, veja bem, Deus, Ele é misericordioso. Pode prestar, Deus é misericordioso. Meu esposo tem uma saúde de ferro, mas Deus permitiu que ele passasse mal. A pressão dele foi para 24/16. O médico olhou nele e falou, o senhor não infartou porque o senhor vomitou. Eu falei, não, ele não infartou porque não era projeto e nem plano de Deus.
E ele vai para o hospital. Chegando lá, a médica deu os remédios para ele e falou assim para ele: agora o senhor procura um especialista. Irmão, o homem no outro dia mandou o zap para mim: procura um médico particular para mim, porque eu sou secretária também. E eu falei: amém, Jesus. E eu peguei e falei assim: irmão, quando eu olhei no WhatsApp que ele tinha mandado para mim, com um rapaz na firma, eu tinha dado para ele, estava escrito lá: protocologista. Eu falei: é o médico que eu estou precisando, Senhor. Aí eu marquei o cardiologista para ele e olhei para ele: olha, você vai pagar médico? Você vou, então você vai ter que pagar para mim. Aí não teve como ele falar não, irmão. Porque como que ele fala não? Ele teve que pagar para mim. E eu vi isso como misericórdia e providência de Deus na minha vida. Porque ele não muda. Ele usou corvo para alimentar profeta. E ele ainda faz essas obras na nossa vida. Basta nós crermos nele. E aí então, irmãos, eu fui fazer o exame. Marquei o exame. Ele falou: passa o cartão, eu vou pagar por mês. Passei não sei quantas vezes. E ele pagou para mim. E quando eu fui fazer o exame, irmãos, eu fiz jejum. Semanas de jejum. Semanas de oração. Eu orei, eu clamei, eu pedi. Eu fiz tudo que os irmãos imaginam. Eu fiz que nem Davi fez quando o filho dele estava lá para morrer. Ele fez tudo. Depois que o menino morrer, vou me lavar e vou me alimentar. Tudo que eu podia, eu fiz. Eu também fiz. Eu orei e falei: Senhor, faça que meu exame não dê nada. Que tudo venha perfeito. Mas aí que eu falo para você: e quando Deus quer levar um homem para o deserto? Você está preparado? Ouviu o não de Deus? Como eu falei, é tão bom você ir lá no médico, o médico olhar e falar: olha, tá tudo certo com o seu exame. Olha, a porta de serviço que você quer tá aberta. Mas e quando ele fala: não vai ser do seu jeito, não vai ser da sua maneira, vai ser do meu jeito, da minha maneira. Você está preparado, irmão? Porque quando nós aceitamos Jesus, nós temos mania de falar: a minha vida é tua, Pai. Senhor, a partir de hoje, tudo em mim é teu. Passa lá 2, 3 meses, pronto, já não é mais de Jesus. A vida que era de Jesus já pegou quase toda para ele. Porque daí ele tem que trabalhar, ele não pode vir no culto. E por aí vai. Irmãos, o que acontece? Fiz tudo isso, orei, clamei. Quando eu fui buscar meu exame, eu vou adiantar meu testemunho, porque é muito extenso, irmão. Foi 3 anos de deserto. Então não dá para contar em 1 hora, meia hora. É muita coisa. Quando eu fui buscar o meu exame, estava lá que eu estava com câncer. Um câncer no reto. Um tumor de 8 centímetros. Eu uso bolsinho. Posso mostrar, pastor? Você vê suas fezes sair pelo estômago, né? Às vezes a gente é tão vaidoso, né? Tão soberbo, né, firma? Tem gente que é tão soberbo, irmão. Quando você passa pro deserto, você tem essas frescuras. Você vê que isso não é nada. Tem pessoas, irmãos, que passam perto de você, nem a paz do Senhor é capaz de dar. Cuidado, irmão. Deus leva você para passear no deserto, para mostrar para você que você não é nada. Que nós não somos nada. E que se não é a misericórdia, o amor de Deus, você não estaria aqui hoje, nesta noite. Irmãos, fui lá, tinha um medo de tirar sangue. Nosso Deus do céu. O dia que eu ia tirar sangue, a enfermeira fechava a porta. Eu saía com o cabelo, tinha um cabelão por aqui. Eu saí com o cabelo desse tamanho. Ai, o que aconteceu, Marcelo? Eu tirei sangue. Eu quase malhava. Aí eu pensei, falei: e agora, Senhor? Eu vou ter que fazer químio. Eu vou ter que passar pela rádio. Eu vou ter que passar pela cirurgia. Eu vou ter que receber muitas culhadas. E agora, Senhor? Lá no livro de Jó não fala: o mal que temeria veio sobre ti, porque você tem que temer somente um. Você tem que temer somente o Senhor. Quantos aí que estão temendo
o homem, temendo, ai, porque está vindo algo sobre o mundo. Não! Se você estiver em Cristo, você está seguro. Irmão, veja bem. Deixaram para mim? Amém, irmã. Não sei quem deixou, mas Deus abençoe. Deus lhe pague. Irmãos, veja bem. Aí o que acontece? Comecei a orar, pedir para Deus. Falar, Deus, e agora? Vai na frente. Cheguei lá, fiz a bateria de exame. Senhor, que não tenha metástase. Senhor, tenha misericórdia. Abra as portas. Não é assim a oração do crente? Aí fui para lá, irmãos. Chegando lá, sabe o que acontece? A doutora olha em mim e fala assim, dona Selma, eu já fui preparada, já tinha passado no cirurgião, tudo. Foi preparada, é hoje que eu vou entrar na agulha para tirar, fazer a químio. Mas o nosso Deus, irmãos, em meio deserto, Ele prepara a sombra. Você precisa acreditar nesse Deus. Quantos que estão perdendo a fé? Quantos que estão perdendo a esperança no Senhor? E eu chegando lá, a doutora olhou em mim e falou, dona Selma, a senhora vai começar a químio sim, mas não vai ser na veia por enquanto. Eu falei, glória a Deus, aleluia, eu já vi a mão de Deus. Falei, como que eu vou fazer a químio? Ela falou, a senhora vai fazer de comprimido, a senhora vai tomar 3.500 miligramas por dia. Essa químio, dona Selma, pode cair o cabelo da senhora. Essa químio pode dar quentura no corpo, pode dar diarreia, pode dar febre. Começou a falar os sintomas. Eu falei, doutora, e se der, você vem pra cá. Eu falei, doutora, não vai me dar nada, porque eu creio no poder de Deus. Irmãos, peguei. Ela falou assim, olha. Eu falei, cadê os comprimidos? Ela falou, não é assim não, dona Selma. O papel da senhora vai lá pro governo, para esses lugares lá, porque cada paciente tem um protocolo. Cada cartela, caixa do seu remédio é 3.000 e pouco. O governo tem que saber quem é a senhora para mandar o remédio para cá. Enquanto isso, a senhora espera. E eu vim embora para casa, irmão, com câncer crescendo dentro de mim. E vim embora para casa. Esperar o comprimido. Qualquer crente corajoso nessa hora, a perna fica bamba. E eu comecei a falar, Senhor, e agora? Eu sentindo dor, irmão. Dor. Eu ia no banheiro, eu encaixava no chão. Eu vou falar de uma forma aqui. Posso falar de uma forma como se eu estivesse em casa, né? Caía poça de sangue. Sabe, irmãos? E eu comecei ali, passar com dor. Teve um dia que eu fui no monte. Eu estava orando um monte. E eu subi um monte, mancando. Correndo de vaca, de cachorro. Até as irmãs falam, não, quando vê o cachorro, a vaca, você perde o medo da dor. Você perde a dor. Eu falei, claro, também sou carne, né? Um dia eu cheguei e deitei. Eu cheguei e deitei assim, triste. Porque a tristeza bate, irmão. Tem gente que acha que é porque é crente e não pode estar triste. Jesus sentiu tristeza. Quando Lázaro morreu, Jesus ficou triste. Tem gente que acha que o crente ele é super homem, que ele não pode ter tristeza, que ele não pode sentir angústia. Nós podemos sentir tudo, mas nós não podemos perder a fé e a esperança. Que Deus está no comando da nossa vida. Eu me lembro que eu cheguei, minha filha, então, em técnica de enfermagem, acostumada a lidar com os doentes. E ela cai forte, espiritualmente forte, que eu criei ela na casa do Senhor. Materialmente, mas parecia um gigante. De repente, eu vi que ela caiu na cama e começou a chorar. Falei assim, mãe, eu não vou aguentar ver a senhora assim. E eu estava deitada, gemendo de dor. Na mesma hora eu me levantei. Falei, vamos pro mercado. E eu me arrumei, vesti uma roupa, mesmo com dor. Eu falei, Deus, eu tenho que mostrar para minha filha que o Senhor é na minha vida. E que eu estou preparada para passar por esse vale. Porque a tua palavra diz que o Senhor não dá luta além da força de ninguém. Nosso Deus não é padrasto, não, Ele é pai, Ele é amigo, Ele é fiel.
E eu me levantei para ela não sentir abatida. Eu vesti minha roupa e fui para o supermercado, irmão, disfarçando a dor. E eu me lembro um dia, e eu desesperado, começou a bater, passou dias, foi passando dias, e não tinha o remédio. E teve um dia, eu falei para minha filha, o remédio não veio. E agora, ela ligava para São José dos Campos, que foi lá meu tratamento, nada. E daí chegou um convite para pregar. Eu não sou pregadora, irmãos. Sabe, eu não sou missionária. Eu não sou pastora. Eu só tenho um privilégio. Pergunto qual que é. Deus me chama de serva. Que eu não sou nem digna de subir esse altar. Mas Ele me fala, tu és minha serva. Eu não sou contra título, mas eu não sou. Eu fiquei tão alegre o cartaz que o pastor pôs, depois irmã Selma. Eu falei, esse me identificou. Porque tem pastor que convidou para pregar, põe missionária Selma. Eu falei, não sou pastor, sou vaso de barro. Irmãos, veja bem, eu fui e recebi um convite na casa de um pastor, do pastor ali das missões. E eu falei assim, pregar o quê, Jesus? Olha a situação que eu tô, precisando do remédio. O Senhor não abre as portas. Eu vou lá falar sobre o quê? Pregar sobre o quê? Murmurando. Deserto não é lugar de murmurar não, meu irmão. Deserto é lugar de você se revestir do poder de Deus e caminhar como um bom soldado de Cristo. E eu fui, irmãos, comecei a falar. Sabe que Deus veio e falou comigo? Eu falei, vou falar sobre o quê? Deus falou assim, minha serva, vai lá e fala sobre fé. Eu falei, sobre fé, Senhor? Ele falou, fé, a fé não é trazer a existência daquilo que não existe. Fale sobre fé, minha serva. Eu falei, amém. Fui lá, irmão, falei sobre fé e foi uma maravilha. No outro dia, irmãos, o remédio chega. Nesse culto, Deus usou uma irmã falando, irmã Selma, Deus está entrando com providência em algo. Eu falei, amém, irmã. No outro dia, ligado de São José dos Campos, pode vir buscar o remédio, que o remédio está aqui. Só que veja bem, irmãos, um dia eu estava sentindo tanta dor e minha filha me deu um tramal de 50 miligramas. Esse tramal derrubou, irmã Selma. Eu passei o domingo inteiro deitada. Ruim, deu vômito, deu tudo, deu tudo. E aí eu fui buscar o remédio. Aí quando eu vi, eu peguei, irmão, aquele punhado de remédio, que era 3.500 miligramas MBB. Eu peguei aquele punhado de remédio e falei, Jesus, um comprimido de 50 miligramas de tramal derrubou eu. Isso aqui vai matar. 3.500. Mas na mesma hora, irmão, sabe essa voz que fala dentro de você? Sabe? Você conhece ela? Você está desanimada, ela fala, não desanima, não. Você está sem fé, ela fala, não, tenha fé, eu estou trabalhando. Essa mesma voz falou dentro de mim. Falou, minha serva, tu vai conseguir. Eu te chamei por cabeça e não por cauda. Irmão, eu ergui minhas mãos com lágrimas grossas no olho. Eu apresentei a Deus aquele monte de comprimido e taquei para dentro. Pergunto para você, deu alguma coisa, Marcelo? Nada. Nada. Não deu nada em mim. O meu cabelo só ficou fininho. Mas veja bem, tomei aquele comprimido 7 meses. Fazia exame, irmão, de 12 em 12 dias, exame de sangue. Já estava perdendo medo da agulha, porque tinha que fazer. Até que cheguei lá um dia, a doutora olhou em mim e falou assim, dona Selma, agora a senhora vai passar pela rádio. Saiu a vaga da rádio. A senhora vai fazer rádio e químio. Só que é o seguinte, dona Selma, eu vou tirar 500 miligramas, só vai tomar 3.000 e a rádio. Falei, amém, tô dentro, com Jesus na frente. Peguei, irmãos, comecei a fazer a rádio. Levantava 3 horas da manhã para pegar a Compes da prefeitura, ia para Taubaté e voltava quase 1h da tarde, porque o meu tratamento terminava cedo, mas eu tinha que esperar o carro e eu ficava sentada lá até 1h da tarde. O que eu estou querendo dizer? Deserto não é fácil, viu, irmã? Tem crente aí que está passando por prova e está assim, e se passar para o deserto?
Deserto não é para qualquer um. Não estou dizendo que eu sou melhor que vocês, não. Mas estou dizendo para você que deserto é para crente. É para cristão. Aí, irmãos, o que acontece? Comecei a fazer a rádio. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Na 6ª sessão. Quando eu tinha que fazer 25 sessões. Quando chegou na 6ª sessão, eu tinha costume de chegar da minha casa, deitar um pouquinho e descansar. Porque a rádio, ela dá um cansaço no corpo da gente. Eu já estava fazendo químio de comprimido ainda. Aí o que acontece, irmão? Eu deitava e dormia um pouquinho. Só que nesse dia eu cheguei, tomei banho, lavei minha cabeça, porque era época de Covid, estava aquele negócio de Covid, pegar e tal. Eu fui, e eu lá no meio da turma de Covid, irmão, fazer o quê? Aí eu peguei, fui e deitei, só que de repente eu passei por uma modorninha, como dizia minha mãe, e despertei com uma dor no estômago, mas com uma dor no estômago. Para os irmãos entenderem a dor que eu estava sentindo. Parecia que encheram o copo cheirinho de agulha e eu bebia aquelas agulhas. Mas aquela dor, irmãos, aquela dor que eu suava fria. E a minha filha já veio, mãe, o que está acontecendo? Eu falei, não sei, Thaís. O seu olhava, irmãos, aqui em mim já começou a queimar, descascar tudo, e aquela dor, minha filha catou, eu quase 11 horas da noite, que eu passei o dia inteiro com dor, para Taubaté. Eu fui vomitando, né, Maiara? Fui vomitando na cadeira de roda. Cheguei lá, irmão, eu não conseguia parar de pé para eles fazerem um raio-x em mim. Isso foi a primeira vez. Eles falaram assim, não temos o que fazer. Não tem nada, ela vai tomar injeção, vacina, remédio para dor, vai voltar para casa. Voltei para casa. Na segunda vez deu aquela dor de novo, irmão, eu gritava de dor. A minha filha enchia a mão de remedicação, metia na minha boca, aqueles remédios dopava eu, e eu caía ali, deitava sobre efeito de medicação. E quando eu despertava, o dia já estava quase clareando, e eu acordava com aquela dor. Fui para São José dos Campos com aquela dor. Chegando lá, passaram eu no oncologista. Ele olhou em mim e falou assim, dona, falou para minha filha, falou, olha, a senhora é filha dela? Sou. Você vai tirar tudo da sua mãe. Tudo como assim? Você vai dar água para sua mãe, chá para sua mãe, e sopa, ralinha, mais nada, nem a bolacha, nem uma torrada, nada, tudo vai tirar. Isso é reação da química, tá dando efeito, junto com a rádio, é muito toxina, leva ela embora. E eu fui embora, irmãos, eu comecei a fazer a rádio. Irmãos, na rádio, é um aparelhão grande, seus irmãos já sabem, você entra lá. Eles primeiro, quando vai começar, eles marcam X no local que vai fazer. No meu caso era na barriga, aqui do lado e aqui atrás. Você entra naquela máquina, sai todo mundo para fora, e aquela máquina ela vai fazendo isso aqui. Ela para onde que é o X, ela vai parando. Você não sente nada, ela só solta um barulho. Mas você pensa que não está fazendo nada. Irmão, ela queimou eu todinho. Você olhava aqui em mim todinho descascando, aqui todinho preto em mim. Irmãos, eu saía da rádio, já tinha uma bacinha com um chá de camomila para me chegar e sentar naquilo, de tanto que doía. Irmãos, eu ia no banheiro, eu gritava dentro do banheiro, a privada do banheiro, e não pensa que eu fazia cocô bastante, não. Saía uma coisinha de diarreia. E eu gritava, escurecia minha vista, eu ficava assim, Jesus, Thaís, Jesus, Thaís. Eu fiquei 4 dias sem conseguir escovar os dentes. Sabe, irmãos, teve um dia que eu deitei para dormir, eu acordei mastigando, sonhando que eu estava comendo salada de repolho, morrendo de fome, não podia comer. E teve um dia que eu falei assim, eu vou desistir da rádio. Faltava acho que 5 sessões ainda para mim. Antes de eu falar isso, passando por todo esse processo, irmãos, dores e mais dores, só Jesus na causa. Eu pegava o carro da prefeitura 3 horas da manhã. Irmãos, eu tinha medo de fazer cocô dentro da Kombi. Porque tipo assim, saía, eu não sentia mais, porque estava todinho queimado por dentro. E eu ia, irmãos, ainda levava um punhado de comprimido, porque tinha a hora certa de eu tomar. E chegava lá, minha filha, mãe, só precisa tomar. O remédio ia e voltava, porque eu não aguentava mais tomar químio e não aguentava mais fazer rádio.
E para ajudar, a irmã Selma pegou Covid. Eu peguei Covid, irmã, o médico olhou em mim e falou assim: o que a senhora está sentindo da Covid? Eu falei: doutor, não sei. Eu estou tão ruim de rádio, eu estou tão ruim de químio, que eu não sei o que é sintomas, o que não é sintomas. Irmãos, eu ia tossir, eu perdi o ar por causa da Covid. Então minha filha chegava perto de mim e falava assim: não tosse, fica assim. Aí a tosse vai passar. E eu ficava, para a tosse passar, para mim não. Passando por tudo isso, pergunta o seu esposo lá do lado com você. Não, irmão. Eu e Deus. Amigas minhas que comiam na minha mesa, que falava assim: irmã, se for necessário eu te dou um banho. Eu não estou aqui para apontar, não, irmão. Eu já perdoei essas irmãs. Hoje eu entendo tudo, mas no dia eu não entendi. Nem bom dia pelo WhatsApp elas mandavam para mim. Elas iam todo dia na minha casa tomar café comigo. Mas depois que eles viram que eu falei assim: eu tô com câncer, parecia que eu falei que eu tava com a doença que pegava. Nem no portão da minha casa elas passavam. E eu tinha essas irmãs como minha irmã mesmo. E foi uma dor muito grande. Por quê? Porque o câncer, irmã, ele dá na gente uma sensação de querer estar perto de pessoas. Eu falei: isso não é de Deus, não. Porque hoje em dia a falta de amor está tão grande entre os homens, não tá mesmo? Que hoje em dia quem que quer bajular o homem, irmã? Hoje em dia você conta seu problema pro irmão, o irmão ainda sai falando você. Entendeu? Então eu falei: isso não é de Deus que eu estou sentindo, não. Eu queria ter amigos. Eu queria ter alguém para conversar. Eu queria ter alguém que fosse ali me visitar. Eu não tive essas duas irmãs. Mas aí o que acontece, irmãos? O meu esposo, ele só entrava no meu quarto para pegar o desodorante dele. Ele passou a dormir na sala e eu dormia sozinho na minha cama. Se você chegar lá hoje e perguntar pro meu esposo quem é o médico dela, o que aconteceu? Ele não sabe nada sobre o meu tratamento. Ainda foi contar pro vizinho que gastou 16 mil comigo. Ele tem 2 carros e uma moto. Ele tem uma caminhonetona Nissan e tem um Peugeot de 4 portas. Eu, irmãos, implorava para ele me levar, porque eu estava quase fazendo cocô dentro da van. E eu não tive um companheiro. Mas eu quero dizer para você: Jesus nunca me abandonou. Jesus, que é prioridade na nossa vida, nunca me deixou. Todo tempo presente comigo. Irmãos, o que acontece? Vou adiantar. Irmãos, o que acontece? Eu vou, irmãos, e vou para desistir. Falei: não aguento mais a rádio. Quando eu sentei lá, a minha filha falou: mãe, vai lá então, fala para a mulher que só vai desistir. Eu falei: eu vou então. Sentei lá, a mulher falou: dona Selma. Eu falei: não, eu não vou entrar hoje. Ela falou: por quê? Eu estou desistindo. Ela falou: por quê? Eu falei: porque eu não aguento mais. Eu não estou aguentando mais, irmão. Nós temos limite. Ela falou: como assim, dona Selma? Você não pode desistir. Irmão, eu quero dizer para você nessa noite: não importa a luta que você está passando, você não pode desistir. E ela falou para mim: você não pode desistir. Você não diz que é cristã? Eu falei: eu sou. Você não é filha de Deus? Eu falei: eu sou. Ela falou: então você não pode desistir. E eu levantei, eu levantei mesmo sem força. E quando eu vi, eu estava deitada naquela máquina novamente, fazendo a radioterapia. Concluí a rádio, irmão, com muita dor, com muito sofrimento. Aí voltei na médica. A doutora falou: dona Selma, ainda tem a outra etapa. Falei: qual é? A senhora vai passar por uma cirurgia. Vai passar por cirurgião. Passei por cirurgião. Ele olhou e falou: dona Selma, a cirurgia é grande. Eu não vou mentir para a senhora. É uma cirurgia invasiva. Olha, eu estou pondo a senhora uma das melhores equipes daqui da Santa Casa de São José dos Campos, que é a minha. Mas eu vou dizer para a senhora, depende dele. Eu falei: então fica tranquilo, doutor, porque a minha vida é dependente 100% dele. Sempre foi assim.
E ele falou, depende dele, dona Selma, a senhora pode entrar e não sair com vida. Eu falei, amém, Jesus, a minha vida é dele. Irmão, fui para o centro cirúrgico. Entrei dentro do centro cirúrgico, alegre, irmãos. Alegre dentro do centro cirúrgico. Entrei uma puta de uma salona lá em São José dos Campos, na Santa Casa. E eu vi pessoas apavoradas, porque ia operar o útero. Não que eu estou desmerecendo, mas a minha cirurgia perto dela, nossa, eu ia tirar 22 ou 27 centímetros do meu reto. Eu ia tirar um tumor, era uma cirurgia invasiva. O doutor falou que ia durar quase 7 horas. E eles todos desesperados e eu tranquila. Eu comecei a louvar o Senhor. E foi chegando, saindo gente, só ficou eu na sala. Eu comecei a louvar o Senhor dentro daquela sala. Hinos da harpa. Parece que aquele lugar se encheu de anjos, irmão. Porque a palavra se cumpre, né? Os anjos do Senhor acampam ao redor do que os teme e os livra. De repente eles vieram e falaram, dona Selma, chegou a sua hora, a sala está preparada. Eu falei, glória a Deus. Irmão, fui para aquele centro cirúrgico. Entrei 7 horas. Eu saí do centro cirúrgico 5 horas da tarde. Irmãos, deixa eu te falar. Eu fui entubada. Tinha uma UTI preparada para mim. O doutor falou para mim assim, dona Selma, a senhora, quem faz essa cirurgia leva de 10 a 15 dias para andar. Então a senhora vai sair daqui depois de uns 15 dias. Eu falei, amém, doutor, essa é o senhor. Mas eu vivo debaixo do projeto de um Deus. E o projeto de Deus, ele não falha. O homem pode dar o veredito, mas a última palavra, ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele falou assim, quando de repente a moça 5 horas da tarde, ela me despertando, disse que a cirurgia foi até 1h30, 2 horas, mas eu fiquei até 5 horas no centro cirúrgico. E daí a moça me acordando, falou assim, dona Selma, tem um dentinho da senhora aqui, que a gente foi entubar, caiu o dentinho da senhora, porque eu uso pivô. Falei, amém, a senhora quer o dentinho? Veio dar meu dentinho. Segurei o dentinho aqui, né? Pus o dentinho, agarradinho, dentinho. Ela falou assim, dona Selma, a senhora não vai para UTI. Falei, não? Ela falou, não. A senhora foi tão bem na cirurgia, nós vamos descer a senhora para o quarto. Falei, então vamos para o quarto. Desci no quarto, eu lembro, só que eu falei para minha filha, guarda o meu dentinho para mim, por favor. E eu deitei e dormi, irmãos. Não vi mais nada. No outro dia, irmãos, que eu fui ver, eu tava com essa bolsinha. Eu tava com outra bolsinha aqui. Eu tava com um buraco no umbigo. E eu achando que isso aqui era só isso, irmão. Só isso. No outro dia, irmão, pra glória de Deus, eu levantei cedo. A mulher falou, a senhora quer levantar? Eu falei, não, eu vou levantar. No outro dia, eu levantei e tomei banho pra glória do nome do Senhor. Só que daí, quando eu fui tomar banho, aí veio a surpresa. A irmã Selma tava com um ponto, desde aqui até aqui. Irmãos, eu não podia sentar. Eu vou dar um motivo hoje para você glorificar o Senhor. Sabe, só de você estar sentado aí, você já tem motivo de falar, glória a Deus, obrigado Jesus. Eu fiquei 2 meses e 10 dias sem sentar. Você não sabe que tristeza que é, irmãos. Sabe, você querer sentar na sua cama e não conseguir. Cheia de ponto por baixo. Detalhe, aqueles pontos infeccionários. Eu ia no médico, ele falava, fecha a boca, e dona Selma, eu vou espremer esse negócio aqui. E eles espremiam, irmão, para poder sair um líquido, para secar aquela cirurgia, irmãos. Eu estou adiantando tudo, porque não dá para me falar em muita coisa. Irmãos, eu passei por um processo que eu não desejo para ninguém passar. Depois que eu desci lá para baixo, irmão, teve uma noite lá que eu passei tão mal, mas tanta dor, mas tanta dor. Que eles me deram morfina, eu dormi sob efeito de morfina. A minha filha pensou que naquela noite eu ia morrer, mas quem tem promessa, Deus cuida. Quem tem promessa, morre. Viu, irmãos? Tem um monte de crente falando que quem tem promessa não morre. Morre sim. Tem um monte de crente que tá cheio de promessa e hoje está lá no inferno. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que dar ouvido, crédito à sua palavra. E se você não der crédito, sabe o que vai acontecer com você? Você vai para o mundo e o ceifeiro está aí. E você vai morrer com a promessa. Só vai cumprir a promessa para aqueles que estão nos pés do Senhor. E eu então, irmãos, adiantando, saí de lá.
Vim embora de lá, saí do centro, saí do hospital em 6 dias. Não estava passando bem. Vim embora para minha casa porque minha filha estava brava. Minha filha estava cansada. Já fazia uns 10 dias que ela estava lá. Só 6 dias foi de cirurgia, mas já fazia uns 10 dias que ela estava lá comigo. E ela estava com o cabelo dela cheio de óleo. Ela queria lavar o cabelo no hospital, porque jovem sabe como é que é, né? E eu pedi para a médica, falei, dá alta para mim, doutora. Você está bem? Eu falei, eu estou bem, doutora. Dá alta para mim. E eu saí de lá, irmãos. Vim de lá de São José dos Campos. E chovendo nesse dia, de São José dos Campos, irmão, de pé praticamente dentro do carro, porque eu não podia sentar. E outra, o meu esposo teve a audácia de olhar para mim e falou assim, por que você não ficou aí? Você vai ter que voltar daqui uns dias para tirar os pontos. Eu falei, seu abençoado, porque não é você que está dentro do hospital. Dentro do hospital não é fácil, irmão. Irmãos, concluindo, passei por um vale dentro da minha casa, pensei que eu ia morrer, recebi convite para pregar. Eu cheio de ponto, falei, tô indo pregar. Porque se tem uma coisa, como eu já falei, eu não sou pregadora, mas aonde me chama para falar do amor de Deus, cata a irmã Selma. Seja dentro do postinho, seja na rua, seja para irmão, seja para ímpio, a palavra do Senhor diz que a boca fala que o coração está cheio. E eu sempre gostei de falar de Jesus. E eu fui pregar cheio de ponto. Chegando lá, a irmã quer sentar. Eu falei, não sento, irmã, não quero. Fiquei o tempo inteiro de pé, mas preguei a palavra de Deus. Deus me deu graça ali. Pude falar do amor e da bondade de Deus. Concluindo, irmãos, terminou isso aí, passei por um vale, vi a morte chegar perto de mim, mas não morri. Passei novamente na médica, falou, e agora? Dona Selma, ainda tem uma outra etapa. Eu falei, qual é? Agora você vai fazer a quimio na veia. Eu falei, jura? Ela falou, a senhora vai ficar 3 dias internada e tomando 3 dias quimioterapia. Ô, irmão, não é fácil, irmãos. Deserto não é fácil. Aí vai eu, irmãos, esperar sair leito para mim. E quando saiu o leito, eu fui. Chegando lá, eu sentada lá, o homem veio, o doutor veio e falou, a senhora sabe o que a senhora vai fazer? Eu falei, químio, né? Ele falou, químio. A senhora sabe o que é químio? Eu falei, remédio, né? Ele falou, muitos remédios. É uma droga muito forte que a senhora vai tomar. Mas a senhora vai conseguir vencer. Eu falei, eu creio no nome de Jesus. Irmão, comecei a fazer químio na veia. Passava 3 dias tomando. Eu tomava 2, uma pratinada, eu tomava 2 pequenas assim. Quando eu chegava, eu tomava cortisona e um remédio para vômito. Terminava ele, eu tomava 2 soros, que era químio. Tomava assim das 2 até as 6, 7 horas da noite, eu tomava esses 2 na veia. De repente eles me vinham com um desse tamanho assim, que punha numa máquina. E essa máquina, ela conta a gota. Porque se passar muito, queima tudinho o seu braço e você não aguenta tomar ela. E essa uma leva 2 dias para você tomar ela. Irmãos, a meu braço deu ferida. Essa menina foi comigo, né, Maiara? Um dia lá, ela chorava de ver os médicos cutucando, para quem tinha medo de agulha, né? Cutucando meu braço e não achava mais veia. O meu braço estava cheio de ferida, porque a químio era tão forte que ela estourava a bolha e a bolha formava ferida. Então eles enfiavam e chamavam pessoa de outro setor para pegar a minha veia. E eu passando por tudo aquele processo. Irmã, eu vi jovem morrer. Eu vi senhora da minha idade morrer. Eu vi mulher morrer prazo de semana. Mulher que nem a senhora, assim, bonita, jovem. Passou uma semana, não aguentou a químio, morreu. Eu vi, irmãos. Eu vi. Irmãos, eu ganhei amigos ali dentro. Uma amiga minha, que uma hora, se eu tiver a oportunidade de vir aqui de novo dar o testemunho dessa amiga minha, que eu ganhei ali dentro, mas ela também não aguentou. Ela foi embora com o Senhor. Nós fizemos planos de dar culto de ação de graça junto, mas ela com o mesmo tipo de câncer que o meu, ela não aguentou. O câncer do reto foi para a cabeça, da cabeça foi para o rim, do rim foi para os ossos, de uma hora para um piscar de olho, assim, ó, e ela não ficou. Ela foi embora. Orei muito por essa amiga minha. Eu quero dizer para os irmãos, uma noite lá, o enfermeiro vendo meu sofrimento de não ter mais veia para pegar, e falou, dona Selma, nós vamos pôr um catéter na senhora. Eu falei, catéter dói?
Ele falou, não. Eu falei, é grande a agulha? Ele falou, desse tamanho. Eu falei, amém. E vai ser melhor. A senhora vai embora com o catéter, a senhora vem, faz aqui, porque os braços da senhora, às vezes, não está aguentando mais. Eu falei, amém. E eu fui, irmãos. E eu fui, daí nesse dia liberaram para mim o catéter, porque disse que é um procedimento caro, e só eu e um outro paciente que foi liberado para nós dois. Quando eu fui fazer o catéter, eu entrei 10 horas, né, Mayara? Você já estava comigo. Eu saí de lá meia-noite do catéter. Irmão, é uma agulha desse tamanho. Irmão, sabe? É uma agulha desse tamanho. Eles enfiam aqui e levam até a veia do coração. Depois eles puxam a agulha e fica só o catéter. E o médico olhou para mim e falou, dona Selma, a senhora está levando uma criança para casa. Tem que fazer tudo esterilizado, com o maior cuidado, porque se pegar uma infecção, vira infecção generalizada, vira sepsemia, a senhora morre. Eu falei, misericórdia, Senhor. E eu vim embora, irmão, com aquele pique para minha casa. Chegando aqui, minha filha, pela bondade, a misericórdia, fazia para mim os curativos. E eu fiz, irmãos, 6 meses dessa quimio. 6 meses dessa quimio. Passei por um deserto que eu não desejo para ninguém. Mas graças a Deus, hoje eu estou curada. Todos os exames. Todos os exames que eu faço. Graças a Deus, o médico olha para a dona Selma, não tem mais nada. Eu não tive metástase. Vou usar essa bolsinha pro resto da vida? Vou, né? Mas graças a Deus, isso é o menos problema. O Senhor me curou. Vai fazer quase 2 anos. Quero dizer para os irmãos que meu cabelo não caiu. Eu não fiquei careca. O meu cabelo ficou fino, mas eu não fiquei careca. Jesus não deixou eu ficar careca, porque Ele cuida até do fio do cabelo que está sobre a nossa cabeça. Jesus, Ele é maravilhoso. Por isso que vale a pena, irmãos, ter uma vida na presença de Deus. Vale a pena se ter uma vida de renúncia na presença desse Deus. Porque a palavra do Senhor diz que Ele tem compromisso com quem? Tem compromisso com Ele. E o Senhor sempre viu que eu fui uma mulher, ainda com pouca e pequena força. Eu nunca negava o nome do Senhor. Teve um dia, irmãos, que eu estava triste, e todo domingo eu arrumava minha maletinha ali para poder ir para São José dos Campos. E daí, antes de ir para o culto, eu arrumava minha mala e punha bastante maçã dentro da bolsa, porque eu não comia mais nada. A única coisa que eu comecei a comer era maçã. Ainda assim mesmo, eu já estava criando nojo da maçã. Graças a Deus que logo que eu estava enjoando da maçã, acabou a químio. Deus cuidou até nisso. Mas eu arrumava minha bolsinha, eu entrava dentro do banheiro, eu chorava escondida, minhas filhas. Eu chorava porque eu não queria. Quem é que quer, irmão, ir para o hospital, ficar 3 dias tomando quimioterapia? E eu me lembro um dia que eu entrei dentro do pique para ir, eu sentada, aborrecida, porque eu não queria ir. Chegava e Deus veio e bradou comigo, irmãos. Deus falou, minha serva, ou você vai viver do medo, ou você vai viver da fé. Os dois não tem como andar junto. E eu escolhi andar da fé. Eu falei, Senhor, eu escolho andar da minha fé. E eu entrava dentro do hospital, naquele lugar, vale de sombra da morte, porque ali dentro a morte opera. Eu entrava ali dentro sorrindo, alegre. Irmão, criei amigos lá. Tem enfermeira lá que até hoje liga para mim, pede oração para mim. Com nossa amiga, esses dias eu fui lá no médico, ela levou café para mim no shopping. Anselmo, eu queria que você fosse na minha casa, mas como você não foi, eu trouxe café para você no shopping, no pátio do shopping, irmão, porque eu queria que você tomasse o meu café. Eu fiquei assim, sabe que você fica assim, meu Deus, como é bom ter amigo, como é bom ter parceiro, como é bom ter pessoas que Deus prepara para conosco nesta caminhada, irmãos. Então, irmãos, eu fiz amigos ali.
Nossa, Deus fez obras maravilhosas. Falei de Jesus ali dentro, para médico, para enfermeiro, para pessoas. Tinha uma mulher ali que ela não queria mais nem ouvir de Jesus, porque ela sentia muita dor. A mulher olhou em mim e falou assim, eu falei assim, moça, engraçado, eu falo de Jesus para todo mundo aceita, né? Quem que não aceita Jesus, né, irmão? Não quer viver a palavra, mas ouvir a palavra quer, né? Aí eu falei, por que aquela mulher, eu falo e ela fecha a cara para mim, abaixa assim, ela falou assim, irmã, ela não suporta mais de dor. As fezes dela saem pela vagina. E ela sente uma dor tão insuportável, que acho que nem Deus ela quer ouvir mais. Tá vendo, irmão, a situação do ser humano? Tá vendo? Você não tem motivo para você glorificar a Deus. Você não tem motivo para você continuar marchando, ainda com a sua pouca e pequena força. Continue marchando. Não é tempo de parar. O segredo é não para. Não para, meu jovem. Deus tem. O segredo é só um. Não para. Com a tua boca e pequena força. Porque Deus, Ele é fiel. Eu já era para estar 7 palmos debaixo do chão. Mas hoje eu estou aqui dizendo para você que Jesus cura câncer, que Jesus cura Covid, que Jesus cura AIDS, que Jesus ontem e hoje será de eternidade em eternidade. Amém, irmãos? Irmãos, foram essas palavras que Deus colocou no meu coração. Vamos ser humildes, irmãos. Vamos ser humildes. Vamos pedir a direção de Deus em tudo. Né? Hoje eu vim preocupada, porque eu não prego em tema. Sabe, pastor? Eu não prego em tema. Porque, como eu falei, eu não sou pregadora. Então, eu sou assim, o que Deus me dá, eu passo. E pela misericórdia, Ele tem sido fiel comigo. Eu já cheguei a subir no altar, não ter nada. E de repente Ele abre o leque e a palavra sai. Aí eu falei, Senhor, como que eu vou pregar no tema, Senhor? Eu não sei pregar. Eu não sei, irmão, só prego o que Deus dá. Mas eu falei, mas eu vou ser obediente ao servo do Senhor, porque a obediência agrada a Deus, e Ele é um homem do Senhor, é um servo do Senhor. Eu falei, Jesus, eu vou falar na minha simplicidade, com a minha pouca capacidade. Então tudo que eu falei hoje, pastor, foi Deus que deu, e na minha pouca capacidade, porque realmente eu só prego o que Deus dá. Já chamaram para pregar em festividade. Falei, irmã, posso pregar o que Deus dá? Pode, irmã. Muito difícil eu pregar em tema, mas hoje Deus me deu graça. Agradeço também, irmãos, antes de encerrar, as orações dos irmãos, porque eu sei que essa igreja orou por mim. A minha tia falava, Selma, eu peço oração para o pastor, eu peço oração para a minha igreja, todos estão orando por você. Irmão, Deus abençoe. Eu sou fruto das suas orações. Continua orando por mim. Amém? E eu agradeço, pastor, essa oportunidade em nome